Hoje a atuação do Flamengo foi uma atuação de um time que, de fato, não abandonou nada, mas também não se comprometeu com nada. Saudações rubro-negras nação, e olha só, a noite não é tão feliz porque o Flamengo acabou de empatar com o Goiás em 1-1, assim, foi um empate com gosto de derrota. A distância pro Palmeiras agora aumentou bastante, o Flamengo foi ultrapassado pelo Internacional, então assim, a noite não é tão feliz, né? Então agora vamos ver a opinião dos comentaristas da ESPN do Linha de Passe em relação a esse empate do Flamengo. Os créditos para a ESPN Brasil estão aqui na descrição do vídeo, beleza? E olha só, nação, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, beleza? E ativar o sininho, tá bom? Para receber as notificações. Valeu! Pois é, o Flamengo deixou de vencer o Goiás, né? O Goiás que, diga-se, vinha de 4 rodadas sem perder, de 3 vitórias em sequência, mantém a invencibilidade, perde a sequência de vitórias, mas mantém a invencibilidade, é um dos melhores times do segundo turno, diga-se, dificultou bastante a vida do Flamengo, que iniciou a partida com meio time reserva, se a gente olhar para a formação base, para aquele time que é hoje considerado o titular, o ideal do Flamengo. 1-1, o que significa ao final da rodada que o Palmeiras tem agora 9 pontos de vantagem na liderança. André Kfouri, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo, boa noite, meus caros, e uma ótima semana desde já aos nossos amigos e amigas. O Flamengo continua demonstrando como enxerga o Campeonato Brasileiro em comparação com as suas campanhas na Copa do Brasil e, claro, principalmente na Copa Libertadores. Nesta semana tem a segunda partida da semifinal com o São Paulo na Copa do Brasil, uma vantagem bem considerável, um jogo em casa, uma diferença técnica importante entre as duas equipes. O Rogério Ceni agora há pouco falou, logo depois do jogo no Morumbi, quando o São Paulo empatou com o Corinthians 1-1, é claro que a gente vai poder falar sobre isso mais tarde, que não está escrito em lugar nenhum que é impossível vencer o Flamengo no Maracanã, que o São Paulo vai ao Rio de Janeiro nesta semana com a melhor equipe que puder para fazer esse trabalho. Eu tenho pouquíssima expectativa que o São Paulo consiga fazer isso. Acho que o Flamengo vai passar e vai chegar à final. E o Campeonato Brasileiro, terceiro lugar agora, se transforma numa missão cada vez mais difícil, inviável. O Internacional é o novo vice-líder. O Palmeiras é uma constante, o vice-líder vai mudando. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional. O Fluminense foi vice-líder, né? Foi. Naquela sequência de partidas do Palmeiras contra os segundos colocados, o Fluminense era um deles. No Palmeiras e Fluminense, ele era vice-líder. Ele era o vice-líder. E o Palmeiras mostrou neste sábado, com uma atuação séria, sólida, que a eliminação na Copa Libertadores, ao que tudo indica, ficou. E o time está bem concentrado na conquista desse troféu, arriscando até, em relação ao que é o campeonato, converter essas rodadas finais numa procissão até o dia que o Palmeiras matematicamente vai confirmar o título. Hoje a atuação do Flamengo foi uma atuação de um time que, de fato, não abandonou nada, mas também não se comprometeu com nada em relação ao que é o Campeonato Brasileiro. E essas escolhas, para mim, estão bastante claras. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Abraço a você, Prati, Jean, André, o fã de esporte conosco. A gente não pode ser oportunista e querer dizer que o campeonato ficou aberto ou não para o Palmeiras só por conta do jogo de hoje. Aqui, acompanhando todos os amigos aqui da bancada, a gente já vem falando há algum tempo sobre a situação do Palmeiras. Eu acho que a chave vira da conversa naquele Palmeiras e Flamengo. Ali, independentemente do argumento físico, da situação de foco da próxima semana de mata-mata, de uma série de coisas que poderiam ser colocadas na mesa, estava muito claro que por mais que o Dorival não verbalizasse, as escolhas gritavam que o Campeonato Brasileiro, e por motivos óbvios, não estamos aqui para criminalizar, era o caminho mais longo, era o morro mais íngreme. E a partir dali, o tal time alternativo falado, que vinha muito bem, e é verdade, ele não consegue mais se impor como antes. Ele tem problema, porque é normal uma oscilação, tem problema porque o tal time alternativo muda muito de cara agora de um jogo para outro, de poupar, de jogador suspenso, jogador que acaba ganhando vaga de time titular. Então ele empata contra o Palmeiras, ele não joga nada bem contra o Botafogo e arranja um gol quando entra Arrascaeta, Pedro ali com o Vidal. Ele empata contra um Ceará, ele empata agora também contra o Goiás. Não é uma surpresa, só que quando a gente fala que a vantagem do Palmeiras ela vai muito além da pontuação ou daquela conta louca sempre de sexta-feira, né? Pode cair para 5, pode ir a 11, pode cair para 4. Se não... Isso é um outro papo. A questão é muito mais como o campeonato se desenha.
E essa rodada acabou escancarando. É um Palmeiras que conseguiu, precisava de qualquer jeito vencer ontem, venceu. A atuação é papo para muito debate, só que tinha de vencer, venceu. O Flamengo tinha de vencer, não venceu. E assim tem sido nas últimas rodadas. Quando a gente olha para frente, novamente imagino que o Dorival não vá verbalizar, nem a diretoria, vai dizer que está na briga, que acredita, mas cada vez mais o Flamengo vai modular esse foco no Campeonato Brasileiro, porque tem uma final a se confirmar na Copa do Brasil, tem uma final já confirmada na Libertadores e tem um Palmeiras agora com fôlego, trabalhando, ampliando a vantagem só no Brasileiro. Isso. Então, não é uma loucura a gente reafirmar que, mais uma vez, o Palmeiras está cada vez mais perto de confirmar esse título. É confirmar porque a gente já vem falando há algumas semanas. A gente fala, vai diminuir, a distância aumenta. Pode diminuir, o Flamengo não confirma. Mas essa sequência agora talvez seja decisiva e ela não é positiva para o Flamengo. Eu comentava até, só para passar para os companheiros, a gente assistiu o jogo na redação, eu comentava com o nosso editor-chefe, com o Dimas, acho que falei com você também, eu não consigo ver esse Flamengo tão mobilizado no campeonato. O Everton Ribeiro, ele sai ali substituído, não é que ele lamenta, que sai, entra... Tá uma coisa muito, cansada, e é normal, o cansaço é normal, e talvez falar isso também não faz mal a ninguém, ajuda a explicar. Então, não consegui ver uma mobilização, só vi no final. Quando sai o gol de empate, tem poucos minutos, vamos correr atrás agora. Se fosse assim desde o início, talvez fosse diferente. O Flamengo não tem conseguido ser assim ao longo dos jogos do Campeonato Brasileiro. Concordando com o Pedro, Rafa, eu acho que o Flamengo em 3 jogos ele dá assim, claramente esses sinais, né, de que o Campeonato Brasileiro está mais para o fim da fila em relação às prioridades. Como ele mesmo disse, o confronto direto com o Palmeiras aqui em São Paulo, o jogo contra o Ceará, depois de um tropeço do Palmeiras, né, no dia anterior, e tendo ele, Flamengo, conseguido uma enorme vantagem, né, no que estava envolvido naquele pedaço de temporada, que tinha sido a goleada na Argentina, né? Então, pode de repente fazer diferente, usar um time alternativo na volta e o titular no Campeonato Brasileiro não acontece. E hoje eu acho que é um exemplo disso também, porque a bela vantagem que conquistou contra o São Paulo, é lógico, não é uma vantagem grande como foi contra o Vélez, mas é uma bela vantagem. E não é o Vélez, é o São Paulo. Mas ainda assim, né? O Palmeiras venceu. Se quisesse mesmo olhar para o Campeonato Brasileiro, não podemos hoje desperdiçar ponto de jeito nenhum. Talvez a configuração, a armação do time tinha sido um pouquinho diferente, né, Rafa? Pode ser. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes também. Paulo, o Flamengo está vivendo uma situação esse ano muito semelhante à que viveu no ano passado, quando o Atlético Mineiro dispara. E a gente sempre falava o seguinte, olha, essa rodada o líder pode deixar pontos, o Flamengo que está atrás pode encurtar a diferença. Ele não encurtava, primeiro porque o líder não dava brecha. E segundo, quando o líder deu alguma brecha nesses últimos jogos, o Flamengo não aproveitou. E me parece que as opções do Dorival hoje não deram a resposta que ele esperava. A gente já falou aqui do grupo do Flamengo, que é um elenco muito forte, um elenco muito qualificado, mas que para alguns jogos do Brasileiro, esse grupo não tem jogado ou não consegue apresentar o que se espera. Hoje a opção foi de ter o Vitor Hugo como um camisa 10 em alguns momentos, o Everton Ribeiro começou de um lado, o Vidal do outro, o Thiago Maia mais recuado. O formato do time é igual ao time que a gente tem visto em Copas, sem os mesmos jogadores. Sem o Gabriel, sem o Pedro, enfim, Felipe Luiz e por aí vai. Agora, esse time em Goiânia no primeiro tempo hoje praticamente não jogou. Se viu muito bem marcado pelo Goiás, até correu alguns riscos no primeiro tempo de sair atrás na primeira etapa. Aí eu tô com o Pedro, quando sai atrás no final do jogo, ali faltando 10, 12 minutos, consegue empatar a partir de um escanteio, mas em nenhum momento demonstrou assim uma reação de que você olhava e falava o seguinte, não, agora o Flamengo em 8, 10, 12 minutos pode virar o jogo. Isso não apareceu na Serrinha. Em pouquíssimos momentos nós vimos o Flamengo muitas vezes com a bola, mas muito a bola na intermediária. Então o líder não deu brecha. Quando o líder deu alguma brecha e largou pontos pelo caminho, ninguém aproveitou. Então a discussão nesse momento me parece que é muito mais voltada ao segundo lugar do que à liderança. O campeonato depende do Palmeiras, não depende mais do Flamengo, não depende mais do Inter, não depende mais do Fluminense, do Corinthians, do Atlético Paranaense, depende do líder. Se o líder por acaso tropeçar, perder 2, 3 jogos, é um campeonato. Como não está dando brecha para isso, ele está se encaminhando bem para ganhar a competição. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois a questão é a seguinte, a gente e acho que todos nós, isso eu posso falar em nome de todos, a gente vem há muito tempo dizendo que o grande perseguidor do Palmeiras é o Flamengo, né? Do time que pode tirar o título do Palmeiras é o Flamengo. Só que nós estamos nas últimas 5 rodadas, com 4 vice-líderes diferentes.
Então é um Flamengo que não vem conseguindo confirmar nos últimos tempos essa condição do grande perseguidor. Se me perguntarem hoje quem é o time que pode tirar o título do Palmeiras, eu vou continuar afirmando. Acho que o Flamengo, apesar do Flamengo estar a 9 pontos e o Internacional está a 8, eu vejo mais possibilidade do Flamengo tirar esse título do Palmeiras do que do Internacional. Embora, claro, o Flamengo tenha outras frentes importantíssimas, vale dizer, o Flamengo tem até o final do Campeonato Brasileiro, né? Mesmo que ele resolvesse de uma hora para outra começar a escalar todos os titulares no Brasileiro, e acho que não vai fazer isso, porque, repito, a questão não é o jogo contra o Goiás, não é o jogo contra o Ceará. Se o Dorival não fez isso no jogo contra o Palmeiras, que ali eu acho que as coisas poderiam eventualmente ter mudado, mas ele não fez, eu acho que não vai fazer. Mas ainda que resolvesse fazer isso, a gente está falando dessas últimas 12 rodadas, em 3 delas, certamente, mesmo que o Flamengo resolvesse usar os titulares daqui para frente, em 3 delas, ele certamente teria que mudar o time. Antes da final da Libertadores e antes das 2 finais da Copa do Brasil, que também acontecem em outubro. Então, realmente, assim, a ideia de que o Flamengo é o grande perseguidor, acho que ela permanece por conta do poderio desse elenco, da capacidade que tem, muito mais do que por aquilo que a gente está vendo dentro de campo. E aí também não estou falando só dos resultados, não. Porque eu acho que a gente tem visto, né, partidas recentes do Flamengo, algumas até mesmo com vitórias, em que o Flamengo não está conseguindo jogar aquilo que poderia. Pô, nação, eu tô muito triste com esse empate, muito triste mesmo. E aí, vocês acham que o Dorival fez certo em continuar usando o time reserva durante o Campeonato Brasileiro, assim, não dar essa prioridade pro Campeonato Brasileiro? Ou você acha que o Dorival tá fazendo certo, tem que priorizar as Copas? Deixe nos comentários aí, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!